Então, maravilha, vamos conversar com Cecília Oliveira para esse assunto. Cecília, você é jornalista e você pertence ao Observatório da Intervenção. Que observatório é esse? O Observatório da Intervenção ele foi instituído ali pelo SESEG, que é um instituto renomado que lida ali com a segurança pública aqui no Rio. E eu faço parte desse observatório como uma parceira, porque eu sou a criadora do Laboratório de Dados Fogo Cruzado. Então a gente mede a violência armada na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, através dessa parceria, a gente conseguiu medir uma série de situações. Então, uma das coisas que a gente conseguiu mensurar, por exemplo, foi que 2 meses antes da intervenção, a gente tinha ali 1.299 tiroteios ou disparos de arma de fogo na região metropolitana. 2 meses depois de instituída essa medida, esse número subiu para 1.504. Então, a gente vê ali essa diferença que as pessoas estavam esperando que a intervenção fosse dar uma acalmada nessa situação que vem se deteriorando já há uns 3 anos, né? E não é isso que as pessoas têm percebido. Então a gente vê ali essas operações, principalmente das Forças Armadas, localizadas em alguns bairros da região metropolitana e que não necessariamente são os bairros com os maiores índices ou de violência ou, no caso, de tiroteios ou disparos de arma de fogo. Eu estava lendo aqui o relatório desse que saiu hoje e estava falando sobre a importância da Baixada Fluminense, que tem uma origem muito pesada. A gente teve outro dia aqui com o Luiz Cláudio Alves de Souza, que nos contou toda a história da Baixada, da história da violência na Baixada, mas parece que a gente está um pouco deixando de lado a segurança da Baixada também, não está não? Em função dessa coisa de visar o Rio de Janeiro, de olhar para a favela e está esquecendo a Baixada, que está rolando uma violência muito solta. A gente conhece pessoas que moram lá que ficam muito assustadas. Sem dúvida. A história da Baixada é uma história de invisibilidade. E ela só é conhecida pela gente por causa da violência, basicamente. Então você lembra da Baixada quando tem chacina, você lembra da Baixada quando tem roubo de carga, e só essas coisas, basicamente, né? E o José Cláudio, ele tem uma experiência sobre Baixada muito interessante. Ele é incrível. Ele é de lá, né? Ele é incrível. Eu lembro a primeira vez que eu entrevistei José Cláudio, eu falei, José Cláudio, é muito bom te entrevistar, mas chega a ser deprimente, porque você literalmente perde assim, um pouco de esperança de que tem jeito. E é engraçado porque ele é o oposto do deprimido. Sim, ele exatamente. É uma pessoa muito ele ativa, é muito positiva. Sim, muito otimista. Mas aí tem essa situação da Baixada e aí não é uma situação nova para quem mora na Baixada, né? Então a gente vê, por exemplo, hoje milícia sendo o nosso maior problema, né, que tem ali 65% dos registros do Disque Denúncia entre 2016 e 2017 foram por causa de milícia. Então, quando você vê esse dado e você tenta achar o reflexo disso na política de segurança pública, você vê um vácuo. Porque o que você teve de política de segurança pública em 10 anos? As unidades de polícia pacificadora, que se concentraram majoritariamente na capital. Só teve uma, que é o PP da Mangueirinha, em Caxias, que saía aqui desse centro, né? Então, assim, você tem o diagnóstico de onde está o problema, como é o problema, mas você não apresenta soluções para esses problemas. E essa é a importância, por exemplo, do Observatório da Intervenção, porque a gente escancara, olha, tem problema aqui, o problema é esse, e a gente ainda apresenta soluções possíveis, dizendo, olha, é possível fazer isso, é possível ir para esse lado ou para esse lado. Então, assim, as soluções existem. O negócio é, vamos realmente implementar essas soluções? Porque, por exemplo, o orçamento para essa operação ninguém viu ainda. Ele sumiu, inclusive. Foi prometido 2 bilhões, dos quais não apareceram nem 300 mil. Pois é, então fica difícil, né? Você não sabe o que vai fazer e nem com que dinheiro. Olha só, Cília, outra pessoa que esteve aqui foi o Giovanni Martins, que é um jovem autor que está aparecendo agora, e ele morava em Bangu e ele se mudou para o Vidigal. E a gente perguntou para ele qual era a diferença. Ele disse, bom, em Bangu a violência é muito mais escancarada. Você vê bandido circulando durante o dia com arma de fogo abertamente. Aqui é um pouco mais
encerrado dentro das comunidades, mas aqui a violência é sobretudo visual entre a diferença de pessoas. As pessoas no Vidigal, você lida com pessoas muito ricas e muito pobres ao mesmo tempo. E isso faz uma violência de vida muito grande. Sem dúvida, porque assim, quando você está inserido numa situação que você percebe se ela é hostil a você ou não. Então, assim, não é literalmente você pegar a arma e apontar para mim. Mas eu posso me sentir violada em outras situações, como é esse caso simplesmente dessa diferença. Esse gap social que existe tão visível das pessoas se trancando atrás de condomínios e tem um conto dele que ele passa diante do condomínio, os garotos jogando tênis, que você conhece aquilo e você vê quando ele conta como pode ser violento o cotidiano de um jovem desses. Exatamente, e a gente vê que, por exemplo, a história de vida dele é uma exceção. E não deveria ser. Quantos autores e escritores a gente deixa de ter porque eles não chegam lá? A gente teve, por exemplo, Maria Eduarda, morta em Acari, dentro de uma escola. Onde Maria Eduarda chegaria? A gente não vai saber. A gente nunca vai saber. E essa semana já teve mais uma, Maria Gabriela. Nós não vamos saber o que a gente perde como sociedade. Porque às vezes a gente pensa assim, morreu, mas morreu lá em Acari. Eu nem sei onde é Acari. Então, assim, parece uma coisa muito distante, mas a gente não percebe que essas pessoas, elas poderiam fazer a diferença em nossa vida, em nossa sociedade, de um modo que a gente nunca vai saber. Nunca vai saber. Você sabe, em relação à sociedade como um todo, como a gente está vivendo uma época muito conturbada politicamente por causa de todos os escândalos de corrupção, fica muito complicado você descobrir se você tem uma saída política. Porque, na verdade, você fica com medo da política. Como é que o Observatório está vendo isso? Sem dúvida, tem toda essa situação e a gente fica meio sem saída, porque, inclusive, estamos num ano eleitoral e a gente tem pouquíssima clareza, inclusive, sobre quem é candidato, quem não é, quem tem chance, quem não tem. Está, inclusive, tudo muito nebuloso, né? E o que é muito fácil de perceber, principalmente nessa questão da intervenção, é o uso político dessa manobra, né? Porque, por exemplo, quando isso foi instituído pelo Temer, por exemplo, a primeira reunião dele não foi com os interventores e os generais, foi com a equipe de marketing. Então, assim, você fica, isso é uma solução ou isso é uma jogada política? Fica, inclusive, muito difícil das pessoas perceberem isso, né? Sobretudo, bom, as metas ainda não foram definidas, quer dizer, a equipe da intervenção ainda não definiu quais são as metas e a gente fica um pouco falando as mesmas coisas sempre. Ou seja, que precisamos transformar a polícia numa polícia inteligente e não numa polícia assassina. Existem prioridades que parece que a gente repete e você acha que qual é o... Na verdade, a gente quase que sabe as metas que a gente quer alcançar, mas a gente não sabe são os caminhos? Aí é que está a situação. A gente sabe quais são os caminhos. Os caminhos têm sido apontados sistematicamente ao longo dos anos. Mas a gente só chega aonde a gente chegou, como é o caso, por exemplo, de hoje, essa situação que a gente está vivendo, porque a gente não implementa essas soluções que já foram apresentadas, reapresentadas, apresentadas de novo. Então, por exemplo, a situação do Rio, ela tem uma visibilidade muito grande e fica uma coisa muito escancarada, porque quando você vai, por exemplo, perceber, quando a gente pega para poder analisar a nossa política de segurança desses últimos tempos, você vai ver que as pessoas que escreveram essas políticas e apoiaram essas políticas estão presas. As pessoas estão presas. Então você vê, por exemplo, o nosso ex-governador, Sérgio Cabral, tá preso. Pior do que isso, Cecília, porque, por exemplo, a UPP, que era uma esperança para a população, porque era, e você achava que aquilo estava dando certo, e você inclusive achava que aquilo existia uma preocupação social com a ocupação dentro das favelas, de repente deu errado, desmanchou, e a gente ficou sem nada na mão. Quer dizer, de repente, vocês que são especialistas em segurança, vocês ficam dizendo, mas aquilo não era bom, não. E a gente que não é nem especialista em segurança, a gente não sabe o que pensar, nem o que querer.
Sem dúvida, mas assim, quando a gente, e eu fui uma crítica das unidades de polícia pacificadora desde muito cedo, não porque, você é do contra, mas é porque você precisa estruturar isso de uma forma muito concreta para que ela não se desmanche 5 anos depois, como aconteceu. Então, assim, não é porque, não pode ser assim, não pode ser assim, mas se você não construir isso de forma sólida, é isso, vai ser um ciclo perdido, como foi o que aconteceu. A gente investiu, contratou mais policiais, construiu bases e agora estamos aqui, inclusive o governo do estado sequer admite que faliu e beleza, vamos reformular isso aí, vamos ver como que a gente resolve, porque não deu certo. Ponto. Deixa eu te fazer uma última pergunta, você que estava lá hoje na entrega do relatório. Alguma coisa avançou em relação ao assassinato da Marielle? Alguma pessoa foi presa? Alguma pessoa foi entregue? Foi descoberta? Alguma investigação avançou? Isso é um ponto muito importante de ser levantado, porque a execução de Marielle, a gente tem que pensar, muitas vezes as pessoas dizem que mas ela é só mais uma entre 60 mil. Não é, não. E ela não é mais uma entre 60 mil, porque quando quando as pessoas executam uma pessoa eleita, ela dá um tiro literalmente na democracia. Literalmente. Não é uma situação qualquer. Então, inclusive, os pares de Marielle têm que repudiar isso muito fortemente, porque é um atentado contra o Estado, inclusive, né? Então, infelizmente, a gente tem visto assim que não temos muitas coisas concretas na mão, infelizmente. Que pena, Cecília. Mas, enfim, continue nos mantendo informada. E me diga uma coisa, esse Fogo Cruzado é um aplicativo, você tem acesso ou não? É o laboratório mesmo, né? É um laboratório de dados. Tem acesso às informações? Isso, e você envia informações e recebe informações através do aplicativo. Qual é o site, como é que a gente, Facebook, o que é? Você pode baixar gratuitamente, tanto para iOS como Android, e é só acessar o www.fogocruzado.org.br. Maravilha, Cecília, obrigada. Vamos fazer o intervalo, a gente volta já já.